Boa tarde a todos vocês aqui presentes. Eu gostaria inicialmente de pedir desculpas pelo meu uso do óculos, mas eu passei por um procedimento oftalmológico e o meu médico pediu apenas para eu não ter luminosidade. Então, infelizmente, eu não tinha uma outra opção a não ser usar óculos na hora de falar. Começo a fazer, inicialmente, o destaque de 10 questões voltadas a honorários com o Código de Processo Civil. E, na sequência, dentro desses 10, eu escolhi um tema. Um tema que é um tema que foi inovador com o novo Código de Processo Civil, que nós estamos falando aqui dos honorários sucumbenciais recursais, que está previsto no parágrafo 11 do artigo 85. Então, vamos destacar os 10 pontos mais importantes com o novo Código de Processo Civil e como é que os tribunais já começaram a interpretar essas normas e, na sequência, destacarei exatamente para que a gente possa analisar de forma mais profunda os requisitos dos honorários sucumbenciais recursais, que é um instituto extremamente novo com o novo Código de 2015. Bem, o primeiro ponto dos 10. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente que o Código trouxe a vedação da compensação dos honorários sucumbenciais. E aqui me permitam-me, antes de chegar a esse primeiro ponto, se tivermos aqui alguns estudantes de direito, apenas para fazer um esclarecimento para melhor compreensão. Existem duas espécies de honorários. Os honorários contratuais, que são pagos pelo seu cliente, e, obviamente, com honorários contratuais que podem ser definidos por fases, e nós temos os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz, de acordo com a lei e o resultado do processo. Então, o novo Código de Processo Civil, obviamente, que traz regras de honorários de um modo geral, mas ele define os honorários sucumbenciais que são fixados pelo juiz no resultado, então, desta causa. Apenas um lembrete para os estudantes de direito. Pois bem, o primeiro ponto importantíssimo com a inovação do novo Código de Processo Civil. Nós estamos diante da vedação da compensação dos honorários sucumbenciais. O próprio STJ tinha uma súmula, que era a súmula 306, que permitia-se a compensação dos honorários. E essa súmula, todos nós, doutrinadores, sustentavam exatamente a ilegalidade da súmula. Por quê? Porque o Código Civil, no seu artigo 368, traz os requisitos da compensação. E nos requisitos da compensação, onde se fala que se compensa ao mesmo tempo credor e devedor, esse requisito não se encaixa na questão do advogado. Por quê? Porque os honorários sucumbenciais são pagos pela parte que não restou vitoriosa no processo para o advogado do que se foi vitorioso. Ou seja, eu tenho uma parte que paga os honorários para o advogado da outra parte e, obviamente, que nós podemos ter, em alguns casos, sucumbência recíproca. Quando acontece a sucumbência recíproca? Vejamos, imagine uma ação onde nós pedimos danos morais e danos materiais e o juiz julga parcialmente procedente. Julgar parcialmente procedente, nós temos sucumbência recíproca. E, muitas vezes, com o Código de 73, o juiz fixava 10% de honorários para o advogado do autor e 10% de honorários para o advogado do réu. E, ao final, depois de 5, 10, 15, 20 anos, se compensava os honorários. A pergunta que existia é: quanto era devido após 10, 20 anos de tramitação deste processo? Zero. Porque se compensava 10% de um com 10% de outro. Uma ilegalidade dupla, seja em razão da previsão do Código Civil, seja porque os honorários é verba alimentar. Então, se é verba alimentar, não se pode compensar. E, obviamente, que o novo Código de Processo Civil trouxe esse grande avanço e reconheceu expressamente no seu parágrafo 14 que os honorários, na verdade, não podem ser compensados. Então, foi uma grande vitória da advocacia com reconhecimento da vedação da compensação dos honorários. E, com isso, a súmula 306 do STJ não se aplicam mais aos processos cujas sentenças foram proferidas no momento da vigência do Código de Processo Civil. Então, com isso, excluiu-se também a interpretação do próprio Superior Tribunal de Justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importantíssimo também que o Código trouxe, reconheceu a verba alimentar dos honorários. E alguém pode dizer, mas, Estefânia, a Corte Especial do STJ já reconheceu a verba alimentar. Reconheceu numa decisão histórica, mas tem muitos assuntos que são importantes que constem na própria lei.
Então, o novo Código trouxe também nesse artigo 85, que é um artigo que, infelizmente, parte da magistratura, ou alguns aqui ou acolá, chega a dizer que, na verdade, nós estamos diante de um Código da Advocacia, ou um Estatuto da Advocacia número 2. Imagina, o que nós estamos diante é de uma aplicação de um princípio constitucional que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, nós tivemos a concretude da importância do advogado no Código de Processo Civil. Por quê? Sem um advogado não temos juízes e vice-versa. Então, nós temos que ter o respeito recíproco pelo tripé da justiça: advogados, magistrados e Ministério Público. Pois bem, vamos lá. Então, houve o reconhecimento do caráter alimentar trazido na lei, também está no parágrafo 14, e com a importância prática. A importância prática que é exatamente o pagamento goza de preferência no seu pagamento, é a súmula 144 do STJ. Ou seja, já vimos casos concretos que o próprio magistrado, no cumprimento da decisão, deferiu a penhora de salários, considerando a verba alimentar do advogado. Então, foi um passo importante, e o Código de Processo Civil, de forma inovadora, e buscando exatamente a decisão do STJ da Corte Especial, que colocou lá também o reconhecimento do caráter alimentar dos honorários advocatícios. O terceiro ponto que o Código trouxe diz respeito à criação dos honorários sucumbenciais recursais. Aí sim, uma grande novidade trazida pelo Código, que está exatamente no parágrafo 11. Mas eu escolhi exatamente esse ponto, esse número 3, honorários sucumbenciais recursais, para que a gente possa analisar de forma mais profunda. E trouxe ele, até porque eu, como presidente da Comissão Nacional da OAB Federal de Código de Processo Civil, o presidente me designou para que eu participasse da elaboração do parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Então, daí também gostaria não só de falar como é que hoje o tribunal está enxergando, os tribunais estão enxergando o parágrafo 11, como também falar um pouquinho dos bastidores, até conseguirmos a construção dos honorários sucumbenciais recursais. Mas apenas uma fala dos honorários sucumbenciais recursais rapidamente. Pois bem, no Código de 73, o juiz, ao proferir a sentença, fixava os honorários. E a fixação dos honorários na sentença, com o Código de 73, era o suficiente. Ou seja, remunerava o advogado para todas as fases posteriores e remunerava o advogado pelo trabalho já realizado. E quais eram as fases posteriores? Ora, pós-sentença, apelação, Tribunal de Justiça, recurso especial, STJ, recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o processo era muito mais longo até para uma outra fase e não existia remuneração, porque o marco foi na sentença. Então, haveria remuneração apenas do que já foi trabalhado. Então, o que o Código trouxe? O Código trouxe uma grande novidade, que é a remuneração do advogado a título de honorários sucumbenciais perante os tribunais. Que tribunais? Tribunal de Justiça, STJ, Supremo. E em cada tribunal é possível majorar essa verba honorária, conforme nós vamos ver já a seguir. Pois bem, uma quarta inovação importantíssima de honorários. E aqui aqueles que, sobretudo, atuam na área tributária, conseguem perceber o alcance da tabela específica que foi criada com relação aos honorários da Fazenda Pública, seja a Fazenda Pública como autora ou como ré. Ou seja, sempre que estivermos diante da Fazenda Pública, no polo da ação, teremos aqui uma aplicação diferenciada dos honorários advocatícios. E o que é que nós tínhamos com o Código 73? Causas de milhões de créditos tributários, com a fixação de R$500, de R$1.000, de R$2.000, em razão de um princípio da equidade que predominava no Código de 73. Ou seja, agora nós temos, de acordo com essa tabela, é uma tabela progressiva e uma tabela cumulativa, que está exatamente no parágrafo 3º do artigo 85. E nesse parágrafo 3º do artigo 85, nós temos o primeiro item, um percentual de 10% a 20%, e lá você tem a limitação para as causas até 200 salários mínimos. E assim sucessivamente. Então, foi criada uma tabela progressiva e cumulativa. Pois bem, alguém vai dizer, mas, Stefânia, como é que se chegou a esse primeiro percentual? O primeiro percentual, na verdade,
existiu em razão de uma pesquisa onde todos nós advogados, nós somos hoje 1.100.000 advogados em todo o Brasil, 80% da advocacia se encaixaria nesse inciso 1. Por isso que nós estamos com um percentual mais elevado, de 10% até a 20%. Então, uma grande conquista também para a advocacia e valorização para fins de pagamento. Quinto, o que nós temos de mais importante? O Código trouxe critérios objetivos para a fixação dos honorários. Quais são os critérios objetivos? 10% ou até 20%. Ou seja, o juiz não pode fixar honorários abaixo de 10%, nem acima de 20%. Então, nós temos um mínimo e o máximo. Ou seja, alguém vai comentar, mas, Stefânia, isso até já existia no Código de 73, só que existia com uma marca, que era exatamente a questão da apreciação equitativa. Essa apreciação equitativa é que justificava, no Código de 73, a fixação dos honorários mínimos até alvitantes, ou seja, irrisórios. Então, o Código de 2015 aboliu a apreciação equitativa, ou seja, o Código de 2015 trouxe, na verdade, requisitos objetivos, onde lá nós temos o percentual. Aí alguém vai comentar, Stefânia, aboliu 100% a apreciação equitativa? Na verdade, deixou apenas, nos 19 incisos, apenas uma única hipótese de se aplicar. E qual seria essa única hipótese remanescente do caráter equitativo? É exatamente quando o valor da causa foi irrisório, ou seja, o proveito econômico também irrisório, ou seja, o valor muito baixo, aí sim o juiz poderá utilizar do caráter equitativo, melhor dizendo, para aplicar, então, o valor da causa, ou os honorários advocatícios. Ou seja, é uma exceção. A regra, nós temos critérios claros e objetivos de 10% a 20%. E alguém vai dizer, mas, Stefânia, essa notícia é ótima. É ótima, mas tudo na vida nós temos bônus e ônus. Ou seja, nós temos, nesse caso, o bônus de uma aplicação de 10%, de 20%, de um reconhecimento dos honorários advocatícios, mas, ao mesmo tempo, o artigo 85, com 19 incisos, e aqui para aqueles advogados no dia a dia que já estão na prática do Código de Processo Civil, nós temos aqui uma responsabilidade maior. Eu chego a dizer que nós temos uma responsabilidade dupla. Em que sentido nós temos uma responsabilidade dupla? Primeiro, a responsabilidade dupla, a primeira responsabilidade é que, em razão da criação dos honorários sucumbenciais recursais, que eles podem ser majorados, sempre que interposto um recurso, eu preciso de autorização prévia do meu cliente. Isso é importantíssimo. Ou seja, recomenda-se colocar até no seu próprio contrato de honorários advocatícios, seu contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque no momento que o juiz de primeiro grau fixou em 10%, e você vai ao tribunal, e você, na verdade, perde, o tribunal tem colocado 2% a 3%. Então, vamos dar um exemplo de uma causa de R$1 milhão. Você é advogado do parte autora. O juiz julga improcedente. Honorários advocatícios 10%, 100 mil. Com mais 2%, 120 mil. Ou seja, 112, né, mais ou menos aí. Ou seja, o número, a majoração dos honorários, o cliente tem que estar ciente da sua possibilidade de majoração dos honorários. Então, na verdade, na prática, se coloque no contrato. De que forma colocar no contrato? Ou você coloca no contrato que a autorização já foi permanente, ou que a autorização deve ocorrer sempre a partir de cada interposição de recurso. Lá no escritório eu faço cada interposição de recurso. Por quê? Porque aí eu venho com a minha segunda responsabilidade, um veredito. Um veredito, na verdade, fiel da possibilidade de êxito no meu recurso. Mas, Stefânia, nós não sabemos se vamos ganhar ou não, mas nós sabemos a possibilidade de não ganhar em razão da jurisprudência, dos precedentes, da tendência do tribunal. Então, no ônus e o bônus, eu preciso ter esses dois requisitos importantíssimos, especificamente com relação a isso. Então, houve também uma mudança de postura nossa com o cliente, de previsão contratual e de uma responsabilidade maior. Ou, como estava comentando ali no almoço, o meu colega fez, mas, Stefânia, eu tive uma causa de 20 milhões, eu tive uma improcedência, e, com isso, eu tive, na verdade, pagar o cliente, que seria credor a princípio, ele sai da justiça com 2 milhões.
devendo para pagar honorários para o outro. Então, realmente, é preciso cuidado, a responsabilidade do advogado no ajuizamento dessa própria ação. Mas vamos lá, que meu tempo já está indo para eu me dedicar depois aos honorários sucumbenciais e recursais. Sexto, importante também, o Código trouxe o reconhecimento do cabimento dos honorários no cumprimento de sentença, seja ele provisório, seja ele definitivo, e na reconvenção. Ou seja, antes existiam discussões doutrinárias. O próprio STJ reconhecia, na verdade, na súmula 517 e 519. Mas até chegar à súmula, muito se discutiu a questão dos honorários no cumprimento de sentença. Então, realmente, é um ponto também extremamente positivo. Sétimo, esse aqui é um dos mais importantes. E nós temos que estar atentos no dia a dia. Ou seja, o Código de Processo Civil trouxe a base de cálculo para a fixação dos honorários. Bem, 10% sobre o quê? Trouxe 3 bases de cálculo. Primeira base de cálculo, valor da condenação. Então, se eu tiver uma sentença condenatória, 10% sobre a condenação. Segunda base de cálculo, proveito econômico obtido. Então, vamos imaginar uma improcedência de uma condenação. Então, o que é que ele poderia alcançar do proveito econômico? Então, a minha base já seria de uma sentença de improcedência, o proveito econômico. Não sendo possível a condenação ou o proveito econômico, o Código de Processo Civil trouxe como terceira opção o valor da causa. E alguém vai comentar, Stephanie, qual é a importância? Nós temos dois pontos aqui. Primeiro, sempre verificar o conteúdo da sentença, é condenatória, declaratória, é constitutiva, para verificar qual é a base. E mais, além da fixação dos 10%, eu preciso verificar se o magistrado também apontou de forma correta qual seria a base. Por quê? Porque eu posso ganhar 10% sobre o valor da causa, por exemplo, mas era uma sentença condenatória, a condenação foi muito superior do que o valor da causa, porque não houve, na época, impugnação ao valor da causa. Então, eu preciso recorrer para alterar a base de cálculo. Então, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. A alteração da base de cálculo precisa de interposição de recurso. Se não houver interposição de recurso, obviamente que toda eventual majoração dos honorários seguirá, então, a base de cálculo já feita em primeiro grau. Então, daí a importância de observar não só a vitória dos honorários, mas, sobretudo, a questão da base de cálculo para fins de recorrer ou não. E mais um detalhe, como o Código trouxe o valor da causa, então nós temos que também redobrar a atenção ao apresentar a defesa à contestação. Por que na contestação? Porque eu tenho que verificar a possibilidade da impugnação do valor da causa. Ora, se você, logo com o seu pedido, você já vai saber qual vai ser a natureza jurídica da sentença, eu já preciso me preocupar se o valor da causa também foi atribuído de forma correta. Oitavo, o Código de Processo Civil trouxe de forma taxativa o fortalecimento do princípio da causalidade, que antes haveria uma discussão só doutrinária. Stephanie, o que é que ele trouxe? Exemplo, artigo 90. E aqui eu volto a dizer mais uma vez, temos muito a comemorar, mas a nossa responsabilidade também ela redobrou. Por quê? Porque o artigo 90 do Código de Processo Civil fala o seguinte, quem desistir da ação, depois de citado o réu, quem reconhecer o pedido, renunciar, ou quem tiver dado a perda do objeto, paga os honorários. Então, eu ajuizei a ação, já houve a citação e você desiste, paga-se 10%. Então, temos que ter cautela com relação também à previsão legal do princípio da causalidade. E, sobretudo, a questão da perda do objeto. Quem deu a perda do objeto para a extinção daquele caso. Então, seria o responsável para o pagamento. Nono. O nono é a possibilidade também, aqui uma atuação muito presente da Ordem dos Advogados do Brasil. O nono é a possibilidade, aí já no finalzinho, alvará, levantamento dos honorários em nome da sociedade. Porque eu sempre falo o seguinte, eu fui 2 vezes, em 2 mandatos, presidente da OAB do Distrito Federal. E eu sempre falo para os meus colegas que tem 2 assuntos que são permanentes, infinitos, que nós temos que lutar dia a dia. Ou seja, prerrogativas, e quando eu falo em prerrogativas é aquela portaria do fórum que limita o levantamento do alvará, quando nós estamos em processos físicos, que infelizmente em Brasília, na capital da República, nós estamos ainda com processos físicos no fórum e no Tribunal de Justiça, você não tem acesso às cópias, e o outro assunto é honorários. Nós temos que permanentemente buscar a valorização do advogado. Por isso a importância do novo Código de Processo Civil, que trouxe regras básicas, mas regras básicas e claras para a aplicação do CPC. E
E aí alguém pode perguntar, e como é que está sendo a aplicação no dia a dia? Há resistência, mas, ao mesmo tempo, o STJ tem sinalizado para sua aplicação no Código de Processo Civil. O STJ recentemente já decidiu que o mínimo e o máximo de 10% e 20% são critérios claros e objetivos que devem ser aplicados, independentemente do resultado do processo. Independentemente de uma procedência, de outra improcedência, de uma condenação, ou seja, aplique-se o Código de Processo Civil no percentual adequado. Então, aos poucos, a gente percebe também esse reconhecimento da valorização do advogado. Então, qual seria o nono que eu vou destacar aqui? O nono ponto é exatamente os honorários advocatícios levantados em nome da sociedade. Quantas vezes nós já tivemos dificuldade de levantamento e alvará em nome de pessoa física e não permite sociedade, porque a sociedade foi criada depois, ou porque não está comprovado, porque não incluiu na procuração. Então, hoje a lei trouxe. E, na verdade, quando eu falo a lei trouxe, né, nós já tínhamos a previsão na nossa lei, que é o Estatuto da OAB. E eu sempre brinco que eu adoro falar que é lei Estatuto da OAB. Porque eu tive um estagiário no escritório, e ainda em processos físicos, ele não conseguiu a cópia, e ele estava dizendo que ele tem a carteira da OAB, que ele teria o direito de obter aquele acesso àquele processo. E aí, na fundamentação, um funcionário do fórum chegou e disse dessa forma. Mas está claro, o artigo X do Estatuto, ele fez, olha, mas o Estatuto da Advocacia é um estatuto. Não, o Estatuto é uma lei federal. Quer dizer, é um absurdo a gente ter que explicar que o Estatuto da Advocacia e da OAB é uma lei federal. Então, eu falo o seguinte, tem assuntos tão importantes que precisam, de fato, ser colocado novamente na lei, como foi colocado aqui. Então, o Código de Processo Civil, ele trouxe, na verdade, a possibilidade do levantamento dos valores voltados aos honorários advocatícios serem levantados por meio do nome do escritório de advocacia, que, obviamente, o que é que significa dizer? Todos nós sabemos, uma redução legal específico no pagamento dos seus impostos, como todos sabem. E ainda mais agora que a OAB Federal também criou a possibilidade da sociedade ser a sociedade de uma única pessoa, de um único advogado, a unipessoal, permitindo também as considerações tributárias específicas. E, por último, a 10ª, para que a gente possa falar ainda dos honorários sucumbenciais e recursáveis de forma mais profunda, é a possibilidade que o Código trouxe no parágrafo 18 de ajuizar uma ação autônoma para cobrança de honorários advocatícios após o trânsito em julgado. E alguém vai dizer, mas lógico, se não houve condenação, eu posso ajuizar a ação. Não era assim o Código 73. Tanto que não é, nós temos a súmula 453 do STJ. A súmula 453 do STJ é claríssima, específica, dizendo que eu jamais posso ajuizar a ação se não cobrar honorários na ação em tramitação. Então, também foi um avanço do Código de Processo Civil. E alguém deve estar falando, mas, Estefânia, será que alguém esquece de pedir honorários? Esquece. E, obviamente, se esquece de pedir honorários, mas como esquece? Nós temos os honorários advocatícios considerados como pedido implícito. Porque qual é a regra do CPC? Todo pedido tem que ser certo. E as exceções? Genérico e implícito. O que é que fez o novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil trouxe no artigo 322, especificamente, reconheceu que pode ter pedidos implícitos. Quais pedidos podem ser implícitos? Juros, correção monetária e honorários. Ou seja, é a possibilidade de que, se não for efetuado aquele pedido, poderá ser decidido pelo magistrado de primeiro grau sem quebrar o princípio da congruência. Então, obviamente, que pode acontecer que não houve a condenação em honorários advocatícios. E o Código 73 não permitiu o ajuizamento a posteriori. Então, o novo Código trouxe especificamente. Ou seja, não ocorreu a condenação dos honorários, pode-se postular por meio de uma ação autônoma específica para que venha buscar os honorários de sucumbências em razão da tramitação do outro processo. E com isso eu trouxe aqui os 10 pontos que eu considero importantíssimos. Lógico que para falar hoje de honorários com esse novo Código de Processo Civil, a gente falaria aqui horas e horas, porque são muitas inovações, o que demonstra também a valorização e a concretude do artigo 133 da Constituição Federal. Escolhi 10 pontos, para que a gente possa exatamente aprofundar, relembrar e verificar que nós estamos vivenciando essas questões. É o que eu digo, o Código para nós advogados, o Código ele veio suavizar o nosso cotidiano.
Suavizar o nosso cotidiano de que forma? Regulamentando as férias, os dias úteis, pautando os processos, uniformizando os prazos recursais, e, obviamente, aqui trazendo regras claras. Alguns consideram extenso, como eu brinquei ontem com o professor Cássio. Professor Cássio, o artigo 85, para todos nós advogados, é como se fosse a Bíblia do advogado. E ele falou que seria extremamente extensivo. Eu fiz a Bíblia do advogado. Então, 19 incisos são até insuficientes para que a gente possa, na verdade, tratar de um tema tão importante que se fala de honorários advocatícios. Então, é melhor estar na lei do que a gente ficar com todas as vênias aqui, aguardando as interpretações jurisprudenciais do tribunal. Ao ponto que, quando a Corte Especial do STJ reconheceu o caráter alimentar, todos nós precisamos comemorar o reconhecimento de algo que, de fato, estaria claro em razão da remuneração do próprio advogado. Bem, dos 10 pontos, vou selecionar um. Então, vamos aproveitar aqui meus 10 últimos minutos para que a gente fale dos honorários sucumbenciais recursais, que foi a grande inovação, que não existia no Código 73 e que permite hoje, com certeza, a remuneração do advogado que atua nos tribunais, seja de justiça, nos tribunais superiores. Bem, o que é que veio prestigiar o parágrafo 11 do artigo 85 com essa criação dos honorários sucumbenciais recursais? Como eu falei, essa possibilidade da remuneração perante o tribunal. Mas, além dessa remuneração, nós não podemos também temos que deixar claro aqui também que, de forma secundária, há uma outra finalidade, que é a diminuição da recorribilidade. Lógico. Porque no momento que eu tenho uma sentença, e essa prolação da sentença está com base em jurisprudência dominante, de precedentes do STJ em razão de julgamento de recurso repetitivo ou de eventual súmula, você não irá recomendar para que o seu cliente ele recorra, obviamente, por meio de apelação, onde ele poderá ter essa majoração dos honorários advocatícios e eventuais multas, que nós sabemos disso. Então, por isso, a responsabilidade hoje na interposição de todo e qualquer recurso, em razão da majoração dos honorários advocatícios. Pois bem, para se aplicar os honorários sucumbenciais recursais, precisa ser preenchidos 5 requisitos. 5. Então, o juiz, ao aplicar os honorários sucumbenciais recursais, ele precisa preencher esses 5 requisitos. Primeiro requisito. O primeiro requisito dos honorários sucumbenciais recursais está exatamente na primeira palavra do parágrafo 11. Primeira expressão que o parágrafo 11 trouxe: o tribunal ao julgar recurso. Ou seja, os honorários sucumbenciais recursais é específico de competência do tribunal. Todo e qualquer tribunal. O Tribunal de Segundo Grau, STJ, o Supremo Tribunal Federal. E aqui o STJ já assinalou, de forma até compreensível nesse caso, que os honorários sucumbenciais recursais não têm autonomia. Ou seja, a majoração, como a própria lei fala em majorar, ela precisa de uma condenação em primeiro grau. Então, voltando ao raciocínio, se o juiz de primeiro grau nada fixou sobre honorários, não há que se falar em honorários sucumbenciais recursais, porque os honorários sucumbenciais recursais dependem de uma prévia condenação, sempre de uma prévia condenação. Então, o juiz de primeiro grau, ao fixar honorários, consequentemente, eu poderei, então, majorar em razão de todos e qualquer recurso. Então, primeiro requisito, competência do tribunal. E nessa competência do tribunal, assinalar que eu preciso previamente ter a sua condenação em primeiro grau. Segundo requisito, julgamento de um recurso. Está claro. O parágrafo 11 fala o tribunal ao julgar recurso. E observe que a lei não fala qual é a espécie de recurso. Então, a priori, todo e qualquer recurso estaria sujeita à majoração dos honorários sucumbenciais. Essa deveria ser a regra. E aplicar todas as espécies que estão lá no 994 do Código de Processo Civil. Perfeito. Só que a jurisprudência já trouxe algumas restrições. Mas antes de chegar na jurisprudência, eu vou mencionar o seguinte: Stefânia, todos os recursos, mas exceto, na minha visão, obviamente, aqui, primeiro, agravo de instrumento, lógico, agravo de instrumento, obviamente, interposto de decisão interlocutória, sem a condenação de honorários que não existe, não haveria que se falar em majoração. Então, vamos excluir do rol dos recursos. Primeira exclusão, agravo de instrumento. Só que no agravo de instrumento, nós temos uma outra exceção,
que foi exatamente o que o professor Cássio trouxe aqui. Qual é a exceção que nós temos nesse caso? A exceção é o agravo do instrumento interposto daquele julgamento parcial de mérito. Porque como ele teria ali um efeito, embora não seja apelação, como teria um efeito da apelação, ali haveria condenação de honorários sucumbenciais. Então, os honorários sucumbenciais em primeiro grau, consequentemente, também caberia no agravo interposto de decisão que julgou antecipadamente e parcialmente o mérito. Acho que esse seria uma exceção. Segundo, embargos de declaração. E aqui me fazer uma distinção. No meu ponto de vista, obviamente, para majoração de honorários sucumbenciais recursais, seriam os embargos de declaração com efeitos modificativos, com efeitos infringentes. Estariam excluídos daí o platônico. Mas os platônicos, como eu gosto de falar, com os demais, correção dos demais vícios. Mas o STJ já fez uma interpretação diferente. Os tribunais de justiça continuam divididos, mas o STJ excluiu da lista dos recursos de condenação em honorários sucumbenciais recursais todos os recursos que não abram a instância, que ele chama grau recursal, perante o tribunal. Então, vamos lá. STJ, quais recursos estariam fora da aplicação dos honorários sucumbenciais recursais? Embargos de declaração e agravo interno. Então, hoje, o STJ já está quase com uma jurisprudência tranquila de que são dois recursos que não haveria condenação em honorários sucumbenciais recursais. Embargos de declaração e agravo interno. Estariam, então, fora. Ao mesmo tempo, o STJ, ao analisar a possibilidade dos embargos de divergência, inseriu a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, considerando que ali abriria uma outra instância, embora no próprio STJ, em rediscussão daquela causa, para dirimir eventuais controvérsias das turmas. Então, essa é a tendência da jurisprudência. Qual é a crítica que nós fizemos? O Código não trouxe nenhuma restrição, fala em julgar recurso. Então, na verdade, há uma limitação nessas espécies de recurso. Então, para o STJ, haveria apenas no recurso especial e nos embargos de divergência. Então, esse seria, na verdade, o segundo requisito para a aplicação dos honorários sucumbenciais recursais. Primeiro, competência do tribunal. Segundo, julgamento do recurso. No julgamento do recurso, nós temos essas restrições. Estariam excluídos agravo de instrumento, exceto de julgamento antecipado parcial de mérito, os embargos de declaração, de acordo com o STJ, e o agravo interno. Tribunais de Justiça. Os tribunais de justiça ainda estão bastante divididos com relação a essa interpretação. No Tribunal de Justiça mesmo, do Distrito Federal, na minha cidade, nós temos a aplicação ainda de embargos de declaração em agravo interno. Então, há realmente ainda essa discussão ainda por vir. Importante. E se não houver o pedido para condenação dos honorários sucumbenciais recursais? Não há nenhum problema, porque aí leva o mesmo raciocínio do pedido implícito dos honorários advocatícios, que pode ser aplicado, então, pelo desembargador, pelo ministro, mesmo sem pedido expresso dos honorários. Obviamente que o ideal, e todos nós vamos fazer isso, que seria pedir. Lógico que nós vamos pedir ainda mais falando de honorários, mas se não houver o pedido também, não prejudica a aplicação dos honorários sucumbenciais. E o terceiro requisito? O terceiro requisito é o trabalho adicional do advogado. O trabalho adicional do advogado perante o tribunal. Qual seria esse trabalho do advogado? Primeiro, sustentação oral. Segundo, entrega de memoriais. Terceiro, participar da sessão. Ou seja, são, na verdade, atos processuais, medidas para o seu julgamento no próprio tribunal. Perfeito. O que é que o STJ acabou de decidir sobre esse requisito? Que esse requisito do trabalho, ele presume que todos os advogados trabalharam. Presume. Todo advogado trabalhou. Diferentemente de casos como a gente verifica a ausência de contrarrazões. Eu já verifiquei em alguns tribunais, a ausência de contrarrazões serviria para a diminuição da aplicação dos honorários sucumbenciais e recursais. O STJ disse o seguinte: presume que todos os advogados trabalharam. Então, para mim, o trabalho adicional do advogado, após a interposição do recurso, ele ficaria, na verdade, como base para o aumento do percentual dos honorários. Ou seja, aplicaria exatamente o inciso 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 85.
conhecido de todos vocês, vou ler só o primeiro, que o meu tempo está finalizando aqui, que é o grau do zelo do profissional. Acho que vou ler os demais. O lugar, a natureza e o trabalho realizado pelo advogado. Então, esse trabalho se viria exatamente para o percentual. O que tem ocorrido na prática? E aí vou falar aqui um pouquinho do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e do STJ. O Tribunal de Justiça tem, na verdade, o elevado de 2% a 3% de honorários. Então, vamos imaginar que foi fixado em primeiro grau 10%. Então, o tribunal, no julgamento, tem colocado 13%, 12%, tem sido a média. Na verdade, quase que 3% para o julgamento do recurso. STJ também tem variado de 2% a 3%, na verdade, o percentual para essa questão. Agora, tem um detalhe aqui especificamente, né? Todos os julgamentos caberiam honorários sucumbenciais recursais? Não. Se estiver julgando um erro, improcedendo, que gera a anulação da sentença, estaria excluído, lógico. Se eu tenho uma sentença, a definição dos honorários sucumbenciais e o Tribunal de Justiça anula e, no caso, devolve ao tribunal, não há que se falar em honorários sucumbenciais recursais. Se também o tribunal, analisando o erro improcedente, anula, mas julga a causa por estar madura, também, nesse caso, não haveria honorários sucumbenciais recursais. Então, são duas exceções extremamente razoáveis, até porque haveria essa anulação da sentença para que realmente não ocorra os honorários sucumbenciais recursais específicos. Bem, o quarto requisito. E aqui eu volto a falar só um pouquinho antes de chegar do quarto, aquela questão que eu mencionei, mas pela sua importância. Verificar qual foi a base do cálculo fixado pelo juiz de primeiro grau. Se o juiz de primeiro grau fixou 10% sobre a condenação, sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa. Por quê? Porque a majoração seguirá as regras, o critério estabelecido pelo juiz de primeiro grau. Então, muitas vezes, você é vitorioso na causa, você tem 10% do valor da causa, mas, na verdade, você estava diante de uma sentença condenatória que deveria ser sobre a condenação e não sobre o valor da causa. Então, eu preciso recorrer para alterar a base de cálculo. Se eu não recorrer para alterar essa base de cálculo, toda a sequência deverá ser com base no que foi fixado ao juiz de primeiro grau. Então, isso aqui é importante, checar, conferir em qual dos 3 critérios que houve a fixação para a condenação dos honorários sucumbenciais em primeiro grau. Esse é um ponto, de fato, importante. Vamos lá. Quarto requisito é o limite máximo de 20%. E aqui, conforme eu falei no início da minha manifestação, eu tive a honra de participar da elaboração, em nome da OAB Nacional, do parágrafo 11 do Código de Processo Civil no Congresso Nacional. Então, assim, na Câmara dos Deputados, eu acho que foi uma reunião mais ou menos de 10 horas. Por quê? Porque a AGU não gostaria dos honorários sucumbenciais recursais. E o governo, na época, que tinha a maioria, também não. Então, na verdade, a luta foi da ordem, que era a única que lutava pelos honorários sucumbenciais recursais. E, ao final, quer dizer, veio o projeto do Senado com um percentual de 25%, que seria o mais adequado. Mas, ao final, depois de 10 horas de conversa, lá com o relator, se chegou a um consenso. E esse consenso, eu estava lá na época que participou o ministro da AGU, e eu brinquei com ele, que ele fez, Stefânio, eu fiz um levantamento de tamanho do prejuízo financeiro que a AGU irá, na verdade, que irá ocorrer para a AGU e para o governo em razão dos honorários sucumbenciais recursais. E, no final, eu terminei brincando com ele e falei o seguinte: vocês combinam com o juiz de primeiro grau qual é o percentual? Ele fez: que é isso, Stefânio, respeito. Eu falei: a gente está aqui na negociação e eu estou apenas fazendo a indagação. Ele fez: jamais. Eu fiz: então, ótimo. Então, vamos chegar a uma conclusão de que nós vamos ter honorários sucumbenciais recursais em 20%. Se o juiz de primeiro grau fixou em 20%, não existe honorários sucumbenciais recursais. Por quê? Porque o seu cálculo que você trouxe aqui, ele está exatamente no limite máximo, que já era no Código de 73. Então, por isso da redação. Então, quando eu escuto, e com toda a razão, sem passar dos bastidores, quando algum doutrinador, algum professor comenta, mas os honorários sucumbenciais com um percentual máximo de 20%, já era o previsto pelo juiz, é só o juiz fixar 20%, porque eu não tenho honorários sucumbenciais recursais. E aí eu falo: e qual é a prática no dia a dia? Faz tempo que eu não vejo uma sentença com 20% de honorários advocatícios. Então, consequentemente, nós estamos também utilizando e remunerando os honorários sucumbenciais recursais de acordo com de cada tribunal.
Então, na hora que a gente fala quarto e último requisito, que meu tempo agora realmente acabou e o nosso próximo palestrante já está aqui, é o limite máximo de 20%. Lógico, 20% o tribunal e 20%, eu estou falando aqui o juiz de primeiro grau. Se o juiz fizer 20%, não há honorários sucumbenciais recursais. Se ele fixar em 10%, pode o TJ, o STJ e o Supremo chegar, então, até a 20% na fixação dos honorários sucumbenciais. E, para concluir, mesmo, o último requisito é que honorários sucumbenciais recursais só têm aplicação no processo de conhecimento. Ou seja, nós estamos excluindo aqui toda e qualquer discussão no processo de execução. Então, esse seria aqui o último requisito. E hoje eu vejo que há algo extremamente positivo e uma valorização para todos nós, advogados, a forma da previsão, como está hoje abordado, os requisitos, as regras, os pressupostos claros dos honorários advocatícios no novo Código de Processo Civil. Que todos nós, com responsabilidade, quando eu falo responsabilidade, eu estou relembrando o ônus e o bônus de tudo na vida, e com honorários advocatícios da mesma forma, possamos usufruir legalmente e corretamente também dessa valorização do advogado e da concretude do artigo 133 da Constituição Federal. Muitíssimo obrigada pela atenção.